Sinta a potência. Finalmente estou conseguindo instalar o navegador no Linux. Isso definitivamente é um código. Antes de explicarmos nosso código em si, é importante a explicação de alguns detalhes. Em primeiro lugar, utilizamos uma biblioteca chamada PyBricks, sendo uma implementação do MicroPython, um Python para microcontroladores no EV3. Outro detalhe importante é como organizamos nosso código, sendo dividido em alguns arquivos, como main.py, zona percurso.py, zona resgate.py e movimentação.py, sendo este movimentação.py um arquivo que contém uma classe que irá nos auxiliar a movimentação do robô. Falando agora do controle do robô, nós temos o PID, que é essencial para uma movimentação fluida e linear do robô. Com o cálculo do derivativo e do proporcional, o robô é capaz de ficar rente às linhas e fazer alguns movimentos, como a curva de 90 graus e a curva do verde. Para o cálculo dos valores, definimos um valor para o proporcional e para o derivativo. Esses valores são multiplicados pelos erros da leitura dos sensores e, com esses valores, com o proporcional, conseguimos fazer com que o robô fique rente à linha e os sensores alinhados, e o derivativo, que uma velocidade constante adequada para que isso ocorra, se mantenha. Ao longo do processo de seguir podemos encontrar um desafio, uma curva totalmente perpendicular. Esse desafio foi necessário criar uma nova lógica para ele. Quando o sensor detectar uma refletância muito baixa, ele irá girar um pouco e ir para frente, e fazer a leitura do erro. Caso o erro esteja baixo e ambos os sensores leram branco com uma alta refletância, ele irá fazer essa curva perpendicular. Caso não, ele irá girar um pouco para corrigir esse desalinhamento de linha. Vamos falar das lógicas. Vamos começar com a lógica da curva verde. Nós utilizamos dois sensores de cor para detectar o verde, através de uma fórmula pré-estabelecida. Caso um dos sensores detecta verde, ele avança procurando o preto. Caso ele não enxergue o preto, ele avança reto, indicando que o verde era falso, a curva verde era falsa. Caso ele enxergue o preto, ele continua fazendo a curva e continua o código normalmente. Devemos encontrar as vítimas e retorná-las às suas respectivas zonas. Para poder fazer isso, necessitamos usar o sensor ultrassônico para poder averiguar a sua existência, com cautela para não alterar a sua posição. Então, tomamos como estratégia fazer uma lenta revolução, sempre tomando as distâncias lidas pelo sensor ultrassônico e guardando na memória. E a partir daí, redimensionamos as leituras apenas com diferença significativa com as leituras anteriores e posteriores, e tentamos por ela em procura de uma malha com uma topologia em forma de U. Isso indicaria que há algum objeto recebendo o sensor e, portanto, uma bola. Então, teremos por todas as coordenadas encontradas e chamamos uma função específica para se deslocar até ela, abrir a garra e iniciar uma lenta captura. E após um tranco, checamos se a captura foi bem sucedida e separamos a vítima a partir de sua cor e levamos à zona pertencente. Posteriormente, realinhamos o robô e seguimos para a próxima vítima. Após decidir que não há mais vítimas para resgatar, ele inicia o protocolo de fuga, onde alinharemos o robô pela última vez, chegamos próximo à zona de saída, viramos para a parede perpendicular a ela, lemos a distância, andamos até uma certa distância pré-definida da parede até o robô, e aí viramos 90 graus e andamos lentamente, até encontrar preto abaixo do robô. A partir daí, deixamos a lógica de percurso tomar as rédeas.